Olá, sejam bem-vindos à Rede Pedagógica. Começa agora o segundo dia de programação da 13ª semana Rede Pedagógica Educação Proativa, a sua tradicional formação continuada, 100% online, 100% gratuita e com certificado de participação com carga horária de 120 horas. As inscrições estão abertas em semanarede.com.br. Convide os seus amigos para participar. Nós iniciamos ontem, no dia 22 de maio. Tivemos a abertura com a participação do Dr. Cristiano Nabuco. Ele que é psicólogo, palestrante, consultor, escritor e coordenador do Laboratório de Dependências Tecnológicas do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, a USP. O tema da abertura dessa semana de formação foi Dependências Tecnológicas. Todo o conteúdo de ontem foi inteiramente gravado e está disponível para aqueles que se inscreverem na plataforma de cursos online da Rede Pedagógica. Garanta sua vaga nessa formação. semanarede.com.br. Hoje, no segundo dia de programação da nossa formação, nós vamos falar da temática central desse curso, que é educação proativa. O que será que esse conceito traz de bom? O que esse conceito traz de novo pra gente? E para apresentar-nos o conceito, com certeza aqui um show de aula, nós teremos ao vivo o Dr. Lino de Macedo. Isso mesmo, Dr. Lino de Macedo, que você já conhece aqui da própria Rede Pedagógica e que dispensa apresentações. Eu vou adicionar o Dr. Lino de Macedo aqui na nossa transmissão. E já já você vai saber por que é que eu comecei essa live aula, com garfo e faca na mão. Você tem alguma ideia? Deixa seu palpite aí nos comentários. Olá, boa noite, Renata Amorim, Divanete Pereira, Iraneide, Jocelete Camargo, boa noite. Coloque também nos comentários de que município, de que estado você está participando conosco. Sejam bem-vindos todos aqueles que estão participando pela primeira vez das formações online da rede e que bom reencontrar vocês que sempre participam aqui conosco. Já já entra ao vivo o Dr. Lino de Macedo. Assim que ele comentar aqui na live, eu vou pescar o comentário dele e colocar ele aqui ao vivo conosco, para que a gente possa saborear o mini curso Educação Proativa. Olha, já dei uma dica, né, a respeito dos talheres que eu trouxe para a live aula de hoje, né? Falei que nós vamos saborear a live aula que será oferecida pelo Dr. Lino de Macedo, que também é psicólogo, né, que é escritor, pesquisador, livre docente, também pela Universidade de São Paulo, que eu já citei hoje aqui nessa live. Tem gente participando aqui conosco, olha, de Guaraciaba do Norte, Ceará, muito bom, um beijo para todo mundo de Ceará. Sorocaba, São Paulo. Ribeirão, Pernambuco. Araruama, região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Muita gente aqui de São Paulo, pessoas de todo o Brasil e até do exterior participam aqui da Rede Pedagógica. Piauí, marcando presença. Campinas, estado da Bahia, município Castro Alves, Mogi das Cruzes, Guarulhos, São Luís, no Maranhão, Pio XII, no Maranhão. Olha, pessoal do Maranhão aqui, em peso conosco. Paracuru, Ceará. A Renata Amorim é do litoral de São Paulo. A Sayonara de Campos dos Goitacazes. Sejam todos muito bem-vindos.
Que bom que vocês vieram participar conosco desse segundo dia de formação. Não deixe também de participar dos sorteios que já estão rolando aí no feed do Instagram da Rede Pedagógica. Professor Lino, assim que eu identificar o seu comentário aqui na live, eu vou te adicionar. Opa, já vi aqui também o Dr. Lino aqui na tela. A gente já vai poder vê-lo e ouvi-lo. Viva! Que bom, Tudo boa bem? noite. Que bom. Boa noite. Mais uma vez, seja bem-vindo. Receba o abraço da Rede Pedagógica, que muito te admira, Lino. Que bom. Estávamos com saudade. Então, eu fico muito feliz de poder participar, sempre ser convidado por vocês. E esse tema da 13ª Semana Pedagógica é muito bem escolhido. Mas, Érica, eu estou curioso a história do garfo e faca. Como é? Porque nós vamos saborear a... É isso, eu disse que nós iríamos saborear aqui, né, o seu mini curso, a sua live aula. Mas sabe por que eu trouxe esses talheres, Lino? É porque eu tenho certeza que você vai servir-nos um banquete de conhecimentos. Porque eu vi que você realizou, de fato, uma pesquisa apuradíssima sobre o assunto. Viu, Érica? Eu queria agradecer. Preparada. E tô com vocês fome, sempre são criativos e muito propositivos nos temas das semanas. E até eu queria começar com esse comentário, porque o termo proativo, ele não é muito conhecido no Brasil, né? Não se usa muito, pelo menos na minha experiência, não se usa muito. E, por outro lado, quando a gente vai ver as qualificações de uma educação proativa, de um professor proativo, de um aluno proativo, de uma sala de aula proativa, a gente vê que tem muitos e muitos atributos, muitas e muitas qualificações que nós, professores, conhecíamos em outro contexto. E o que é bacana, porque um nome novo, um nome diferente, né? Ele embala as mesmas coisas, mas as mesmas coisas embaladas com esse novo nome tem outro sabor, tem outro sentido, tem outra significação, né, Érica? E é muito interessante isso, né? E eu queria, né? Uma das coisas que me chamou a atenção nessa ideia do proativo é, primeiro, o ativo, que é o radical da palavra, né? A barriga da palavra é ativo. Então, ativo lembra metodologias ativas, né? Uma prática ativa na sala de aula, um professor ativo, alunos que fazem atividades que fazem sentidos, escuta ativa. Uma escuta ativa. Agora, né? O pro, ele se contrapõe ao re. Então, você tem um modelo de ensino reativo, que ainda é muito comum, sobretudo em certos níveis de ensino, né? Que é aquele, o que é o modelo reativo de ensino, né? É aquele ensino em que o aluno reage às propostas do professor, ele está numa posição mais passiva, mais paciente, mais submetida, né? É aquele professor também, muitas vezes, passivo, porque submisso a uma agenda na qual ele não teve participação ativa, ele segue um manual, um livro, para o qual a interpretação dele, a reflexão crítica dele, o envolvimento dele, a criatividade dele, o protagonismo dele são poucos ou pequenos, né? Então, você tem um modelo de ensino que é mais do tipo reativo. E, em contraposição, né, nessa semana, o que está sendo proposto é como é que a gente pensa uma educação
seja no contexto da educação infantil, da escola fundamental 1, 2, ensino médio, seja na educação de casa, né, da família, da sociedade, que tenha proatividade, né, que tenha um presente significativo e que seja, né, constituinte, né, promissora para um futuro auspicioso, seja para a pessoa que está participando de uma educação proativa e seja para a sociedade que será dela beneficiária, porque tem um cidadão preparado, né? Um cidadão ativamente engajado naquilo que caracteriza uma sociedade proativa também, que pensa o melhor para si mesmo, para a natureza, para as pessoas, enfim, para todos nós, né? Então, é um tema muito, muito interessante. Eu gostei muito de poder pensar sobre esse assunto, pesquisar, estudar, e estou aí à sua disposição para a gente conversar sobre isso, Érica. Que bom que você gostou da temática, né? Lembrando que as temáticas, elas surgem aqui no contexto dessa nossa comunidade, né? Desse aprendizado em rede. A cada edição da nossa formação, a gente abre espaço na plataforma para que os inscritos possam sugerir temáticas para as próximas formações, né? E assim, existem muitas temáticas que se repetem, temáticas que a gente já abordou, mas surgem muitas temáticas diferentes, novas. Então, a gente faz uma análise dessas informações que o pessoal lança como sugestão, a gente faz uma compilação, faz uma projeção, a gente tenta unir e outros temas que foram sugeridos, né, para que a gente possa contemplar um maior número de pessoas, né, e para que a gente de fato esteja aqui trabalhando para responder aos anseios dessa comunidade. Maravilha. Né? Érica, então, o que vocês fazem é uma seleção proativa de temas, né, porque vocês, né, ouvem a comunidade, né, refletem sobre as sugestões feitas, né? Escuta a comunidade nesse sentido reflexivo, crítico, temático, pensa nas pessoas que poderão contribuir com aquilo que foi escolhido, né? Depois dessa escuta mesmo, dessa contribuição dos milhares e milhares de participantes da rede, né? Isso é ser proativo, né? É você trabalhar com espírito de cooperação, né? de respeito aos interesses, né? Às necessidades, aquilo que é candente, né? No gosto, na curiosidade, na vontade do professor e aquilo que inova, né? Tudo isso são qualificações de uma educação proativa, né? Muito bacana. Olha, que coisa boa, né? Então, nós estamos aqui vivenciando também essa educação proativa quando a gente faz aqui o nosso aprendizado, né, em rede. Para você que chegou agora, nós estamos aqui com o Dr. Lino de Macedo. Esse é o segundo dia de programação da 13ª Semana Rede Pedagógica. As inscrições são gratuitas e continuam abertas em semanarede.com.br. Aproveita que essa live, que é sobre educação proativa, está só começando. Clica no aviãozinho de papel que aparece aí no cantinho do seu Instagram e manda esse conteúdo para todos os seus contatos. Eu cumprimento todos que estão aqui conosco ao vivo, que reservaram essa hora da noite para poder estudar. E em nome da Daniele Secato, eu cumprimento todos os participantes. A Daniele Secato está aqui com a gente, professor. É uma aluna assídua da rede pedagógica. Esteve doentinha há alguns dias atrás, mas ela me mandou uma mensagem assim no Instagram. Érica, eu ainda estou me recuperando, mas eu vou fazer o máximo esforço possível para participar da semana ao vivo. E eu fiquei muito feliz. Tomara que ela esteja bem, que beleza, né? Bom, o fato dela estar conosco significa que ela tá bem, né? Maravilha. Isso
mesmo. Um beijo, Daniele, que bom que você veio. Lino, você tem toda a razão, né? A gente não costuma utilizar esse termo proatividade no contexto educacional, Não. né? Não é muito comum a gente utilizar, não é recorrente. Mas, sabe, eu estava pensando nisso hoje, antes de iniciar a nossa live. Onde é que eu ouço muito essa palavra? E eu me recordei de uma questão. Como eu também sou da área de administração de empresas, gestão de pessoas, a gente vê muito esse adjetivo nos currículos. As pessoas gostam de se apresentar profissionalmente como pessoas Que beleza. proativas. Será essa uma qualidade, uma característica cobiçada pelos Exatamente. profissionais? Exatamente. E o seu comentário, né? A gente vai ver no vídeo, né? Quem é proativo tem pensamento crítico. E você sabe, nos dias de hoje, ter pensamento crítico é fundamental, né? Nós temos aí nas mídias, na cultura digital, informações, novidades, informações não faltam. Como é que você seleciona? Como é que você critica? Como é que você julga? Isso me faz bem, me faz mal? O quanto sim, o quanto não? Né? Como é que você tem um critério crítico nesse sentido de criterioso, que tem elementos que te permite qualificar? É bom, é ruim, que te permite quantificar, porque você sabe, esses dois aspectos, qualidade e quantidade, né, eles ajudam muito a gente a regular aquilo que nos faz bem, né? Exatamente. Então, resolução de problemas. Uma pessoa proativa, ela enfrenta problemas, né? Ela aceita a vida como uma problematização de coisas, de gestão problemática das coisas. Porque a vida é aceitar problemas, é enfrentar problemas, é aprender com os problemas e as respostas. Nem sempre todos os problemas têm a melhor solução, mas você ter uma atitude, né, uma mentalidade de enfrentamento dos problemas, de estratégias, né, de buscas de soluções, de experimentações, etc. Isso é muito bacana, né? A questão da comunicação. Uma pessoa proativa, ela comunica bem, ela é clara, ela é limpa, né? Você, por exemplo, comunica muito bem, eu acho, né? Isso é uma qualidade, né? A pessoa proativa, ela é colaborativa, ela colabora, ela sabe trabalhar em grupo, ela aceita e faz gestão de conflitos que são inevitáveis quando você trabalha em grupo, né? Nesse sentido, ela coopera, ela sabe trabalhar em equipe, ao mesmo tempo ela tem responsabilidade pessoal, ela tem aquilo que se chama de self-government, autogoverno, autonomia, ela se responsabiliza pelas suas ações, por aquilo que ela compromete. Então, ela é proativa, né? Ela tem condições de autogestão. Você trabalha nessa área, você sabe bem como que isso é importante, né? Porque uma pessoa que não tem autogestão, dificilmente ela é uma boa participante de um grupo, né? Ela tem um comportamento que se chama de autodirigido, né? Que é o self-governance, né? Ela sabe estabelecer, ela sabe tomar decisões, tanto individuais quanto coletivas, e ela sabe trabalhar numa situação de grupo, né? Ela cuida de outras pessoas, ela cuida de si mesma, né? Porque você sabe, viver é autocuidar-se. E é também cuidar dos outros, porque crianças, velhos, doentes, incapacitados, e todos nós precisamos do cuidado do outro, né? Nós precisamos do dentista, do médico, né? E se muitas pessoas doentes precisam do cuidado
das outras pessoas. Então, o proativo, ele tem essa empatia, ele tem esse espírito de colaboração das pessoas, pessoas próximas, pessoas distantes, não importa. Então, na verdade, o proativo é uma forma de você ser, né? De você estar no mundo, de você ser no mundo, com as pessoas, consigo mesmo, com as coisas do mundo, né? Então, eu gostei de poder refletir sobre esse conceito, porque ele nos lembra de coisas que são... Quanto mais você fala, quanto mais você analisa, quanto mais você sente essas coisas, então, quanto mais você busca praticar, né? Reconhecendo que muitas vezes você não consegue o melhor que você pretendia, etc. Mais e mais e mais essas coisas precisam ser batalhadas mesmo, né? Porque elas qualificam uma vida com sentido, né? Uma vida proativa, né? Uma vida proativa. E o que é mais interessante, né, nessa característica proatividade é que hoje, ao refletir sobre isso, eu não consegui identificar uma desvantagem em ser proativo, né? A gente pode encontrar algumas aqui, porque geralmente as características, elas têm suas vantagens e desvantagens. Por exemplo, se eu te disser que eu sou uma pessoa perfeccionista, a gente pode enumerar aqui as vantagens de ser perfeccionista e as desvantagens. Se eu disser que eu sou uma pessoa calma, a gente poderia elencar vantagens e desvantagens. Mas parece que proatividade, não sei. Será que eu estou errada, Lino? Parece que tem tanta coisa boa em ser proativo que eu tive dificuldade de listar aqui as desvantagens. Talvez por isso seja uma característica que apareça demais nos currículos. Porque as empresas, as organizações, todos os espaços querem pessoas proativas, pessoas que se destacam. Érica, o seu comentário é precioso. E não seria uma desvantagem, mas assim, veja, vamos pensar na educação do século XX. Portanto, que foi a educação que eu tive, né? Eu sou da primeira metade do século XX, né? Então, no século XX, a ideia de professor, a ideia de magistério, só para você ter uma ideia, a primeira escola que eu dei aula com 18 anos, sabe como ela se chamava? Escola Masculina de Emergência da Vila Azul. Eu era um jovem formado com 18 anos de idade e tive a oportunidade, eu estava no primeiro ano da faculdade e eu fui professor uma escola rural. E sabe por que ela se chamava escola masculina? Porque só homem professor poderia dar aula nela. Porque como ela era uma escola rural, se achava que a mulher... Não é? Então, veja, se a gente... Só os homens eram professores ou só tinha aluno poderia homem? ser um professor homem, não aluno. Os alunos tinham homens e tinham meninos e meninas. Eu nunca tinha ouvido falar. E você vê. Engraçado. Eu já ouvi falar da separação nas escolas de meninos e meninas, mas assim, de um professorado exclusivamente sabe quando foi masculino, eu nunca tinha ouvido falar. Em 1963. 1963 não é? Tem menos de 100 anos. Então, qual que era a mentalidade, né, daquele tempo? Tinha que ser um professor. Naquele tempo, o professor havia uma simetria entre o aluno e o professor. O professor, ele era responsável pela transmissão dos conhecimentos passados e que não poderiam ser esquecidos. Então, existia uma mentalidade, uma ideia de escola, de educação. Então, o adulto era responsável pela memória cultural, pela memória ética, pelos conhecimentos acumulados e que não poderiam ser esquecidos, e ele tinha a responsabilidade da transmissão. Agora, vamos passar para os dias de hoje, né? Hoje, o professor continua sendo uma referência, claro, tendo uma autoridade na sala de aula, uma liderança, mas hoje
nós temos que sermos protagonistas de um futuro. Você tem que saber, as novidades são tantas, os conhecimentos. Então, quer dizer, então o professor proativo, ele se organiza, né? A professora, na verdade, nós estamos falando de uma escola em que mais... Eu não sou bom de estatística, mas eu diria que mais de 90% dos professores são mulheres na educação básica, ou pelo menos é a maioria. Então, as professoras, elas têm uma outra função social. Elas, é claro que há um passado a ser conservado, a ser respeitado, a ser atualizado, a ser criticado, mas há todo um futuro aberto com novidades, com questões, etc. Então, o professor, ele não pode ser só um mensageiro de um passado a ser conservado e valorizado, mas de um futuro cujas inovações, cujas oportunidades, né? Você vê, por exemplo, um problema que a gente enfrenta hoje, né? Quais serão as profissões das pessoas que hoje têm 14, enfim, mais de 10 anos, né? Exatamente. Quer dizer, uma pergunta importante é: eu vou qualificar o aluno do ensino médio ou da escola fundamental para que profissão, que oportunidades de trabalho, porque são tantas as inovações, tantas as profissões que se abrem e tantas as profissões que se fecham. Então, o proativo, ele se prepara, ele se qualifica para um mundo aberto para muitas possibilidades, né? Um mundo digital, um mundo cujas virtualidades são muitas e que ele precisa ser, insistindo, crítico, responsável, né? Fazer escolhas que sejam boas para ele, para a sociedade, para o mundo, etc. Então, não se trata de criticar o proativo, mas de lembrar que o proativo é um profissional que tem compromisso com o passado, em outro sentido, com o presente e com o futuro. Com o futuro e o futuro, porque você sabe, antigamente, né, o futuro, o futuro era o passado que ainda não tinha acontecido. Porque é a tua história, meu pai foi carpinteiro, meu avô foi carpinteiro, o pai foi carpinteiro, eu seria um carpinteiro. Então, hoje, verdade. Que profissão os nossos netos, os nossos filhos, os nossos alunos, que profissão, que forma de vida, que gênero sexual, em que cidade eles vão morar, como é que... Tudo isso está muito em aberto. Então, se você não tiver esses recursos proativos de uma vida... Porque, veja, isso não significa que nós estamos num caos ou numa incerteza total. Não. Mas como é que você se localiza num presente que anuncia coisas que pedem reflexão crítica, que pede responsabilização, que pede abertura, pede uma mentalidade, não uma mentalidade fixa, mas uma mentalidade aberta, entende? Então, não seria uma crítica, mas ser um educador proativo, ele está aberto, né, para coisas que, por exemplo, o gênero sexual, né? É menino ou é menina? Quer dizer, essa bipolaridade hoje não se aplica, né? Você tem pessoas que são assexuais, que não se interessam pela sexualidade, não querem ter filhos, não querem se envolver com essa questão. Você tem pessoas transexuais, você tem um combinatório de escolhas e de expressões, né, que não dá para você predeterminar que ou é isto ou é aquilo. Então, proativo é você estar aberto para essas
múltiplas possibilidades, na verdade, em todos os aspectos, né? Onde vai morar, por exemplo, onde vão morar, por exemplo, os filhos dos colegas que estão nos assistindo aqui. De repente, eles vão morar na mesma cidade, próximo do... De repente, eles vão morar noutra cidade, noutro país. É verdade. Remota. Antigamente, essa possibilidade era remota, exatamente. né? Você tinha uma fixidez, né, em que o futuro era quase, exagerando um pouco, uma repetição do passado, obviamente do passado que valia a pena ser reproduzido. Você tem desvios como tudo. Hoje, você tem algo aberto. Então, o proativo é uma pessoa que se sente presente, que se sente apoiada em bases, mas bases que são agora críticas, reflexivas, responsáveis, autônomas, abertas para muitas possibilidades, que aceita aperfeiçoamentos, né? Por exemplo, nós professores temos, se a gente não se aperfeiçoar nas novas tecnologias, os alunos eles sabem mais do que nós. Não tem importância, por exemplo, essa é uma novidade. Não tem importância o aluno, por exemplo, saber mais do que o professor em certos domínios. O professor não é aquele que sabe tudo ou sabe mais. Ele é uma pessoa que tem uma função pedagógica, que tem um lugar, e é uma pessoa que se atualiza, que estuda e que está aberto para as novidades, criticamente, obviamente, não nesse sentido de seja o que Deus quiser, não é isso. Mas, então, é muito interessante. Então, nesse sentido, o proativo é aquele que pensa, por exemplo, o compromisso educacional na perspectiva do século XXI. Né? E que consegue, né, de fato, fazer algumas projeções. Nós não vamos acertar, né? A gente talvez nem chegue perto do que será o nosso futuro, mas não quer dizer também que a gente vai trabalhar no escuro, como você disse, né? Não é um caos total. A gente tem referências, principalmente quando a gente fala de uma educação baseada em valores, de questões que são imutáveis, né? Se eu não consigo prever qual é o ofício, a profissão que o meu aluno terá no futuro, que características ele precisa ter como ser humano? Perfeito, exatamente isso. Então, né, os valores, como sempre, eles podem ser positivos ou negativos. Né? O que é positivo, né, enquanto valor, né, na formação de um aluno no mundo de hoje? Né? Há qualidades que... Outra história, não importa a ocupação que a pessoa tenha, né? Ser responsável, ser autônomo, ser cooperativo, ser colaborativo, né? Ser proativo, para usar uma palavra que junta tudo isso, né? Faz bem em qualquer situação. Sim, independente do contexto, nós queremos pessoas, por exemplo, empáticas, com certeza. Cooperativas. Então, não há dúvidas, né, de que a gente precisa formar pessoas cooperativas, que tenham autocuidado, que pessoas que se cuidam, né? que cuidam de si mesmas e que cuidam das coisas que fazem parte do mundo. Né? Portanto, então, é bacana isso, porque a gente poderia pensar, bom, então, como tudo é incerto, está tudo em aberto e tal, então vamos abrir mão das coisas. Não, ao contrário. Ao contrário. O grande desafio dos pais como educadores, e dos professores e da escola como educadora, né, da escola educadora, como
como é que a gente... Né? Por isso que, por exemplo, a convivência. Como é que você cria na escola um contexto de convivência que seja amigável, que seja respeitoso, que esteja aberto às diferenças entre as pessoas, diferenças de opinião, de religião, de cultura, de modos de pensar, etc., que dê valor para a argumentação, né? A uma mentalidade que raciocina, que observa o que pensa, o que sente, que pondera as coisas, que argumenta, que sabe discutir, que respeita divergências. Enfim, então, todas essas coisas são muito valiosas, né, Érica? Essas coisas são muito valiosas. Excelente. Inclusive, passou aqui um comentário. Essa palestra está muito proativa. Eu gostei dela utilizando aí, né, o adjetivo para se referir à sua fala. De fato, gente, está sendo muito bom aqui esse conteúdo. Esse é o minicurso Educação Proativa com o Dr. Lino de Macedo. Nós estamos falando aqui de uma educação que valoriza alguns aspectos, né? Aluno proativo, professor proativo, né? Que características são essas? Como que a gente pode aprender a ser proativo, ensinar proatividade, se é possível? A gente está aprendendo aqui nesse mini curso, né? O Lino está falando que o professor é o professor do futuro e não mais o professor do passado, que ensinava mais a história, a linguagem, né? Hoje a gente precisa preparar os nossos alunos para um futuro que nem mesmo a gente conhece e que certamente será muito diferente, já que as coisas estão mudando Érica, muito da mesma depressa. forma que eu falei sobre o professor, vamos pensar agora no aluno, né? Veja, antigamente, quando eu digo antigamente, é no século passado. Outro dia mesmo. Se pensava que o aluno, que a criança, ela não via as coisas, ou ela era inocente, tanto assim que você sabe, as pessoas dormiam juntas, as pessoas dormiam no mesmo quarto, faziam atividade sexual lá, os adultos e tal, porque eles tinham uma ideia de que as crianças não percebiam, ou então que elas tinham ou seja, não se pensava a criança como um ser humano diferente do adulto, informação, não se tinha esse conceito de estágios do desenvolvimento ou estádios de desenvolvimento, que tinham, do ponto de vista afetivo, ela tinha certas características, do ponto de vista cognitivo, social, etc. Era outra... A criança era... A ideia que se tinha é que a criança era um pequeno adulto, um adulto em miniatura. Então, se ela era um adulto em miniatura, era o papel do adulto transmitir para ela esses ensinamentos, exercitá-la para que ela, digamos, aprendesse as coisas. Hoje, você sabe que a vida tem fases. Uma coisa é o idoso, uma coisa são as questões de vida de um idoso, né? Por exemplo, para um idoso aposentado, a problemática do trabalho não é mais uma questão tão importante quanto é, por exemplo, o adulto, né? Então, você tem o adulto pleno, o adulto jovem, você tem o adolescente, né? Os colegas professores sabem melhor do que eu. Um aluno adolescente é muito diferente em todos os sentidos, cognitivo, social, emocional, cultural, de um aluno fundamental 1. Na educação infantil, a criança de creche é muito diferente da criança de pré-escola. Então, um professor proativo, ele tem um olhar, né, diferenciado para o seu aluno, né? O aluno, ele não é mais um adulto em miniatura, um inocente, uma lousa em branco que ele tem que escrever, treinar. Não. O aluno pensa, faz hipóteses, ele tem ele tem um olhar sobre o mundo, ele tem sensibilidade, ele está presente no mundo, ou seja, ele é uma pessoa que precisa ser ouvida, que precisa
você precisa considerar o momento de vida em que ela está, a sua condição física, neurológica, a sua condição psicológica, a sua condição cultural, enfim. Então, ser proativo, quer dizer, o aluno, ver o aluno de uma forma proativa é considerá-lo como... Daí a importância, inclusive, das metodologias ativas, né? Do trabalhar com projetos, porque com situações, problemas, tudo isso implica uma visão proativa do aluno, né, Érica? Sim, com toda certeza. Lino está aqui falando não só do professor proativo, mas do aluno proativo também. A gente tem que dar a oportunidade, inclusive, para que ele seja dessa maneira. Nos documentos educacionais, normativos, a gente costuma ver de forma bastante recorrente a questão da autonomia do aluno, né? Mas a gente pode estar enriquecendo esse vocabulário e falando também aí da proatividade do aluno. É por isso que nós estamos aqui hoje nessa formação gratuita que é a Semana Rede Pedagógica. Chame seus amigos para participar. As inscrições continuam abertas em semanarede.com.br. Essa foi a primeira live aula com o Dr. Lino de Macedo, a primeira de hoje, né? Nós teremos 13 encontros ao vivo com o Lino. Lino, posso dizer que realmente estava formidável. Você é um grande chefe da educação. Adorei. Adorei, foi realmente um banquete aqui de conhecimentos. Nós estamos nos aproximando do final desse primeiro momento. Vamos fazer um intervalo de 30 minutos para que o nosso público possa assistir a primeira videoaula que você gravou a respeito desse assunto, né? Onde você faz a explanação detalhada desse conceito, da proatividade, da disciplina, da autodisciplina, como você falou também, da mentalidade, né? Que é outro conceito que você trouxe. E quando a gente voltar ao vivo no segundo momento, o pessoal pode, inclusive, trazer dúvidas, trazer questões, porque o Lino vai continuar desenvolvendo aqui essas ideias de hoje. Eu quero convidar vocês a fazerem um print da tela. Vou desabilitar aqui os comentários por um instante. Faz aquela nossa foto tradicional, coloca nos stories do seu Instagram e marque @Rede Pedagógica e marque também o Instagram do professor Lino. Não é isso, Lino? Vou falar aqui para o pessoal o seu Instagram, ó. Lino de Macedo, não tem erro, gente, é o nome, não tem pontinho nem tracinho. Marque @Lino de Macedo. Aproveita para seguir o professor Lino de Macedo também nas redes sociais. Vamos fazer uma foto? Beleza. Pronto. Beleza. Pessoal, a gente volta, como eu disse, daqui a 30 minutos. São 19h48, vou arredondar aqui para 50. Voltaremos às 20h20 para o nosso segundo momento ao vivo. Não deixa de curtir e comentar nessa live que vai ficar gravada aqui no Instagram. Espero todos vocês lá no YouTube da Rede Pedagógica. Obrigado você, Lino, Érica. muito obrigada. É sempre uma satisfação, é uma honra para mim, um privilégio, né, dividir esse espaço com uma pessoa tão competente, com alguém que é referência na área. Obrigado, como você. Muito obrigada. Tchau. Tchau. É isso aí, pessoal. Nosso intervalo agora serão 30 minutos para que vocês possam beber uma aguinha, descansar um pouquinho, mas assistir também a videoaula que a Rede Pedagógica está disponibilizando agora lá no YouTube. Quem nunca acessou, é só ir no YouTube e digitar na busca Rede Pedagógica para encontrar o nosso canal. Inscreva-se no canal da Rede Pedagógica no YouTube e ative as notificações para ficar por dentro, para ser notificado toda vez que a Rede Pedagógica publicar um novo conteúdo. Eu espero que você deixe também lá na videoaula que o professor Lino de Macedo gravou com todo carinho para vocês, um like e um comentário bem especial a respeito dos assuntos
apresentados na videoaula. Lembrando que os slides, o material, a trilha de aprendizagem completa, você acessa no site, na plataforma rpead.com.br/login. rpead.com.br/login. Nós retornamos ao vivo às 20h20. E se você está participando pela primeira vez, tem alguma dúvida, está um pouco perdido, não sabe como registrar sua frequência, como acessar os materiais, não se preocupe. Ao final da programação de hoje, eu vou fazer uma live e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? No momento agora, você pode se concentrar nesse banquete, saborear aí todos os conteúdos. A gente cuida desses detalhes da dinâmica de participação ao final do dia de hoje, ok? Vamos lá para o YouTube e a gente volta ao vivo aqui. Que horas? 20h20. Não esquece, hein? A gente tem um encontro marcado.